mas eu tenho uma pergunta a fazer. Pois não, Petrônio. Deixa eu observar que a sua voz é maravilhosa para a gente ouvir. É uma voz realmente privilegiada. Você teve karma para obtê-la. Gratidão, Sensei. Petrônio. Uhum. Certa vez fizeram-me uma pergunta sobre o que é a mente. E logo eu tive dúvidas da minha compreensão. Então, eu faço essa pergunta também, né? Para o Zen, o que é a mente? Pois a palavra mente é usada em vários sentidos, né? A mente é usada como a grande mente, por exemplo, como uma referência ao próprio vazio. Em alguns textos, mente vai aparecer com o sentido da nossa mente racional, e em outros momentos vai aparecer com o significado daquilo que pode permanecer, que carrega o nosso próprio karma, ou karma vega, né? Esse impulso que leva às novas manifestações. Então, quando perguntamos o que é a mente, temos que olhar o texto em que estamos lendo para ver contextualmente que significado está querendo ser dado. Em japonês, por exemplo, a palavra shin significa mente, mas também significa, em certo sentido, coração. Não o coração que bate, que em japonês é kokoro, que é uma palavra um pouco onomatopaica. Então disse que a transmissão é Ishin Denshin, de mente, de coração para coração, e aí esse coração aparece com o sentido de sentimento. E no título do Sutra do Coração, Hanya Paramita Shingyo, Shin quer dizer coração também, mas aí no sentido de essência. Então, quer dizer Sutra da essência da sabedoria. Então, não Sutra do coração, mas Sutra do coração da sabedoria no sentido de essência. De modo que, se discutirmos as palavras e formos procurar seus significados ocultos nos ideogramas, nas línguas e tudo mais, mente vai parecer uma palavra múltipla, com muitos significados, que só pode ser decodificada contextualmente. Rafael Santos, São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Por que alguns filósofos ocidentais consideram o budismo nihilista? Bem, aí é a grande confusão, não é? O budismo apareceu no Ocidente com um texto chamado Luz da Ásia, ao tempo de Schopenhauer, no século XIX. E a primeira interpretação, porque os textos eram muito mal traduzidos, era de que havia uma visão de que a vida era sofrimento. Como já expliquei, a palavra dukkha não significa sofrimento, mas sim cíclico, insatisfatório, porque vem da raiz duk, que significa eixo, dukkha, eixo descentrado, que faz uma roda. Se o eixo está no centro, a roda gira ok. Mas se o eixo está fora do centro, a roda sobe e desce. E assim, a imagem é que o budismo, a declaração de Buda é de que a vida é cíclica e insatisfatória, cheia de altos e baixos, mas de alegrias e tristezas.
e não a vida é sofrimento, que é a tradução mais comum e, como eu acabei de explicar, bastante errada. Daí saiu a conclusão de que o budismo era visto como uma doutrina que dizia que havia um vazio, que a vida era sofrimento. E a tradução da palavra shunya para vazio também não é bem correta. Estamos usando a palavra vazio e vacuidade no sentido de vazio de um eu, mas a palavra vazio, shunya, em sânscrito, quer dizer mais apropriadamente inconcebível, não compreensível. E o budismo vê esse vazio ou esse inconcebível como potência, porque todas as formas são manifestações de shunya, mas shunya é idêntico às formas. Não existe distância entre forma e shunya. Por isso, vazio é forma, forma é vazio. A declaração budista não é nihilista, que seria a declaração de que nada existe na verdade. Nihil, em latim, nada. E tampouco o budismo é eternalista. As coisas são sempre assim ou sempre existirão. Pelo contrário, a visão budista é de que o universo é cíclico e que se manifesta em grandes ciclos, surgimentos e desaparecimentos, que é uma visão muito próxima à visão moderna da física e da astronomia. Enormes, inconcebíveis períodos de contração e expansão, uma das possibilidades, né, da física moderna. De modo que o budismo se localiza no meio, no chamado Madhyamika, caminho do meio, nem eternalista, porque nega o eternalismo, e nem nihilista, porque não admite um vazio no sentido de que nada existe, porque as coisas para o budismo existem, elas só não são eternas e estão sempre em mudança. Mas basta olhar em volta que você verá que, na verdade, é assim. Portanto, a ideia de um budismo nihilista remonta ao início da incompreensão do budismo, na sua entrada na filosofia ocidental, e esse erro permaneceu depois de Schopenhauer durante bastante tempo e ainda foi objeto de uma declaração ainda de Ratzinger, que foi o Papa anterior, uma declaração católica de que o budismo tinha uma visão negativa da vida. E a nossa ideia não é essa. Não pensamos que a vida é negativa, mas sim que a vida permite despertar grande felicidade e que é possível ter prazer e perceber que pertencemos a uma grande unidade. É que essa unidade, embora sempre mutante, se localiza muito mais no terreno do inconcebível do que do não existente. E, portanto, a ideia de niilismo é completamente errada e a análise católica do Papa Ratzinger de que o budismo tinha uma visão negativa da vida é completamente errada. Ao nosso ver, visão negativa é acreditar que os seres serão passíveis de infernos eternos, por exemplo. E isto sim seria negativo, porque para o budismo, pelo contrário, todos os seres, dado tempo suficiente, acabarão despertando. É uma questão de tempo. Você pode conseguir isso nessa vida ou pode deixar para mais 1 milhão de vidas. A opção é sua.
mas em absoluto a ideia de uma aniquilação, ou de um inferno permanente, ou de uma condenação para sempre. Pelo contrário, o budismo é extremamente esperançoso e cheio de possibilidades.